Giovanni Afonso, vamos falar do time principal, o Santos que treinou no dia de ontem para enfrentar o Mirassol. O treinador Pedro Caixinha vai de fato colocar o seu primeiro time em campo, né? Oficialmente, Giovanni Afonso. Traga detalhes dos treinamentos do Santos Futebol Clube e como deve entrar em campo o Peixe na partida de estreia do Campeonato Paulista. Vamos lá, Marcão. Ontem o técnico Pedro Caixinha realizou mais uma atividade no CT Pelé, aberta para a imprensa, onde nós, jornalistas, pudemos acompanhar o início ali do aquecimento e também da descontração dos jogadores. Então ontem teve treino e neste momento também está rolando mais treino no CT Pelé. Pedro Caixinha está comandando a última atividade antes da estreia contra o Mirassol. Para essa partida, o Santos não vai poder contar com apenas um jogador. William do Bigode está machucado, voltou a sentir problemas musculares na sua coxa e é o único destaque do Peixe. Claro que ainda não estamos contabilizando Chiquinho Soares e Álvaro Barreal, que estão para chegar. Por outro lado, o Santos já vai poder contar com os seus 4 reforços, Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy e Tassiano. Todos estes começam no banco de reservas, Marcão. E agora eu vou revelar a grande curiosidade. Qual é o provável Santos? Qual é o time que o técnico Pedro Caixinha está esboçando? E é o seguinte, está na tela. Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, João Basso e Luan Pérez formando a dupla de zaga, com o Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado pelo Tomás Rincon, Diego Pituca e Soteldo de 10. Na frente, Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Esse é o provável Santos para a estreia da temporada, Marcão. Tá aí o Santos Futebol Clube, né? Sherman sai na frente nesse momento sobre o Léo Godoy, talvez pelo pouco tempo de treinamento do argentino. Aí o João Basso, né? O João Basso que terminou a temporada passada como titular, começa a temporada 2025 como titular. Ele que jogou por muito tempo no futebol português, talvez isso possa contar a favor do João Basso, né? O Pedro Caixinha é português e muito provavelmente acompanhou o João Basso jogando no Arouca de Portugal, ao lado do Luan Pérez. O Escobar já era sabido que seria titular pela esquerda. E aí, Giovanni Afonso, uma novidade, pelo menos para mim, o Tomás Rincon na frente do João Schmidt. O João Schmidt que foi um dos principais jogadores do Santos na temporada passada. Temos o Pituca ao lado dele, o Soteldo também jogando por dentro, né? Uma outra novidade. E aí, um ponto que é complicado para o torcedor santista, o Lucas Braga, né? Um dos principais símbolos ali dos 3 anos de Rueda, né? O Lucas Braga, que claro que não foi o único culpado pelo rebaixamento e muito menos pela má fase do Santos durante 3 anos, mas era um dos principais jogadores dos 3 anos, né? O Lucas Braga era atacante, o Lucas Braga era ala, era lateral, jogava em todas as posições durante os 3 piores anos da história do Santos. E aí você começa 2025 num ano teoricamente de reconstrução com o Lucas Braga de atacante. Isso frustra um pouco o torcedor do Santos. Guilherme e o Wendel Silva. Giovanni Afonso, olha, eu confesso que vou para Vila Belmiro um pouquinho preocupado. É claro que é o primeiro jogo, mas algumas figurinhas que eu vejo me preocupam. Em especial, João Basso e Lucas Braga, viu, Giovanni Afonso? Marcão, assim, eu sou um grande apoiador do trabalho do técnico Pedro Caixinha. Era o meu treinador preferido para chegar no Santos. Tem minha total confiança, mas a gente precisa criticar quando é necessário. E assim, no primeiro momento, sem olhar esse time em campo, eu não gosto da escalação, Marcão. Eu acho que ele acerta ali na escolha do goleiro. O Brazão é a prioridade na frente do João Paulo, terminou a temporada bem, nada mais justo do que ele ser o titular. Na lateral direita, Marcão, me parece mais algo de tempo de casa do que necessariamente uma opção técnica ali entre JP Sherman e Léo Godoy, mas o Sherman é um bom garoto também, tem muito potencial. A zaga, Marcão, aí entra o primeiro problema, né? João Basso, para mim, é a 5ª opção entre os zagueiros do Santos. O Santos tem na frente, para mim, Luan Pérez, o Gil, o Zé Ivaldo, o Luizão, e só aí vinha o João Basso. E ele colocar o João Basso logo de cara como titular é estranho e me preocupa, de verdade, me preocupa essa escalação. E o Escobar na esquerda já era de se esperar, né? No meio-campo, Marcão, a preferência pelo Tomás Rincon no lugar do João Schmidt. Eu, particularmente, sou muito mais o João Schmidt. Acho que em todos os quesitos, o João Schmidt é hoje mais jogador do que o Tomás Rincon, mas talvez ali ele tenha
se adaptado melhor às ideias do Pedro Caixinha. O Soteldo de 10, ele já jogou nessa posição, mas não sei se funciona muito bem. Talvez pelo lado ele jogasse melhor. E o Lucas Braga, que aí é o grande erro, é lamentável. Em pleno 2025, a gente ainda vê o Lucas Braga no time titular. Então veja quantos pontos a gente precisa ressaltar dessa escalação que não é boa, Marcão. Claro que no treino, no jogo, esses jogadores podem encaixar. Mas vendo de fora, vendo antes de começar a partida, não gosto da escalação. Entro também, assim como você, preocupado nessa estreia do Campeonato Paulista, Marcão. O Giovani destacou um ponto importante, né? Eu também gosto muito do Pedro Caixinha, acho que o Santos escolheu um bom treinador, mas não é por isso que eu não vou poder aqui criticar, questionar uma escalação, hein, gente? Aqui não tem treinador de estimação, hein? Então antes que comecem aí a falar, Marcão, tá querendo derrubar o treinador. Ninguém tá querendo derrubar o treinador, pelo contrário. Eu gosto do Pedro Caixinha, acho que foi uma escolha muito boa por parte do Santos Futebol Clube, mas não sou obrigado a concordar com tudo. E para isso que estamos aqui, para que a gente possa debater, falar um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo. Então, não vamos concordar com tudo do Pedro Caixinha e muito menos queremos derrubar o Pedro Caixinha. Mas quando você sai com o João Basso, que nós já conhecemos, e sai com o Lucas Braga, é claro que dá um... né? O torcedor já fica meio com o pé atrás. É claro que fica, pô. Eu brincava antes do Lucas Braga voltar, que seria uma baita frustração entrar na Vila Belmiro e ver o Lucas Braga no time titular. Parece que eu estava adivinhando. Isso, o Lucas Braga estava lá no Shimizu Pulse ainda. O Santos contratou 2 zagueiros e quem começa como titular é o João Basso. É claro que é uma frustração. É claro que é uma frustração. E sobre o João Schmidt, eu não vejo o Tomás Rincon hoje melhor do que o João Schmidt. Não vejo. Não vejo. O Tomás Rincon hoje não é titular nem da seleção venezuelana mais, hein? O Tomás Rincon hoje não é titular nem da seleção venezuelana. Então, não sei. Não sei. Vamos aguardar o jogo de amanhã. O Mirassol também tá muito mudado, né? Chegaram novas contratações no Mirassol. Manteve a base que chegou à Série A do futebol brasileiro, mas também tem mudanças. É o primeiro jogo, é preciso dar tempo ao tempo, mas batendo o olho em algumas coisas, a gente fica preocupado e, é claro, é preciso dizer que é começo de trabalho. E muitas coisas vão mudar, né, Giovani Afonso? Muitas coisas vão mudar. Você falou aí do próprio Sherman, o Léo Godoy deve ser o titular. Sabemos que o João Basso, com o passar dos jogos, deve perder espaço ou pro Gil ou pro próprio Zé Ivaldo. Agora, eu falei no Gil aí, Giovani Afonso. Que confusão foi essa do Gil, que até 9h30 da noite, 10 horas da noite, o Gil não estava entre os inscritos. E de repente aconteceu. Foi algum bug da Federação Paulista de Futebol? Foi algum erro do Santos? Foi uma mudança de estratégia devido às críticas da torcida? O que aconteceu no caso Gil, Giovani Afonso? Pelo que eu apurei, uma mudança de ideia, Marcão. Totalmente uma mudança de pensamento. Porque ontem o Santos enviou para a CBF a sua primeira lista de inscritos para o Campeonato Paulista. E nesta lista, composta por 25 nomes, o Gil não aparecia. O Gil estava de fora. E conversando com algumas pessoas dentro do clube, eles passaram que foi intencional. O Gil não foi inscrito porque ele não seria relacionado para a estreia contra o Mirassol. Mas passou as horas, fizemos a transmissão de Santos e Ferroviária e ali por volta das 10 horas da noite, bum! O Gil aparece na lista de inscritos ali fechando 26 nomes, Marcão. Algo surpreendente, né? Algo que, assim, a gente já não esperava tanto, mas o Santos mudou de ideia e inscreveu mais um zagueiro de 37 anos. E com isso, Marcão, a lista é com 26 nomes, até trazendo ela aqui atualizada, na lista A, lista com jogadores há mais de 23 anos que não foram revelados pelo clube. O Santos inscreveu Brazão, João Paulo, Diógenes, Basso, Luan Pérez, Zé Ivaldo, Luizão, Gil, agora dentro da lista, Léo Godoy, Rainer e Escobar. Além deles, João Schmidt, Rincon, Pituca, Patrick, Tassiano, Guilherme, Soteldo, Lucas Braga e o Wendel Silva. Já na lista B, os jogadores da base, nós temos o JP Sherman, Souza, Kevson, Ian, Miguelito e Luca Meireles, Marcão. Vale destacar que essa lista pode ser alterada, os clubes têm até o dia 11 de fevereiro para preencher 30 nomes na lista A para a disputa da fase de grupos e até o dia 28 de fevereiro para fazer 8 alterações para a disputa do mata-mata. Então muita coisa vai mudar ao longo do campeonato, Marcão.
Tá aí, portanto, o Gil na lista dos inscritos, né? Eu acho que a falta de comunicação, muitas vezes, por parte dos dirigentes do clube, elas geram muitas interpretações. Algumas corretas, outras incorretas. Porque as pessoas não se comunicam, né? As pessoas não se comunicam. Veja o caso do Gil. O que aconteceu, o caso do Gil? O Gil estava fora. O entendimento é, olha, o Gil não tem nenhum problema físico. Por uma opção do treinador, da diretoria, ele neste momento está fora da lista. Pode ser que mais à frente seja incluído na lista, mas nesse momento está fora. E ninguém se comunica, não se fala, né? Não se fala, os nossos dirigentes são mudos. O nosso departamento de comunicação não faz aquilo que deveria, que é se comunicar bem com a sua torcida, com a imprensa. E aí você causa uma série de especulações, né, que é muito ruim. Agora, olhando do ponto de vista técnico, viu, Giovanni? Não estou olhando na questão contratual, porque eu não sei o que está definido entre Santos e Gil. Do ponto de vista técnico, é bom saber que o Gil está no elenco. O Gil fez uma ótima temporada 2024, é um jogador que mesmo com idade avançada reúne ainda boas condições físicas, por mais que tenha sofrido ali com um ou outro problema nas costas na temporada 24, eu gosto de ver o Gil. E principalmente, eu gosto mais do Gil quando eu vejo o João Basso de titular, viu, Giovanni? Sem sombra de dúvidas, né, Marcão? Apesar da idade, o Gil é melhor que o Basso, né? Ambos têm talvez a mesma velocidade e tecnicamente o Gil é melhor, né? Tanto com a bola no pé como também para marcar. Então, tecnicamente, é muito positiva a entrada do Gil, né, Marcão? Assim, claro que o clube de futebol, ainda mais um clube do tamanho do Santos, não é uma caridade, Marcão, mas acho que por tudo o que o Gil fez no ano passado, para mim o melhor jogador da Série B, eu acho que na temporada como um todo o João Schmidt foi mais regular, mas da Série B, para mim o Gil foi o grande destaque. Você descartá-lo, você deixá-lo de fora do Campeonato Paulista é uma falta de respeito, né, Marcão? Então, pelo menos no grupo, ele deveria estar. Se vai ser titular, se vai encaixar no esquema do Caixinha, só o futuro dirá. Mas acho que para compor o grupo, com certeza o Gil tem qualidade para ficar e para ajudar bastante ainda em 2025. Acho que ainda tem muita lenha para queimar. Então é importante a sua entrada. Porém, ali, infelizmente, ele não vai ser titular e provavelmente nem relacionado para essa estreia contra o Mirassol, Marcão. O William Bigode e o Sufá estão fora dos inscritos, né? O William Bigode lesionado, jogador veterano que fez uma baita negociação com o Santos, né? Conseguiu uma renovação automática. O que é bom de negócio, o William Bigode, é uma barbaridade. O homem é bom de investimento, investiu no Santos e deu certo no final da sua carreira. E também o Yusufá, como queiram, também está fora da lista dos inscritos. Realmente não chamou a atenção nem do Carille, muito menos do treinador Pedro Caixinha. Giovanni Afonso, falamos aqui do provável time do Santos. Uma pergunta para você, Giovanni Afonso. É um time ofensivo, né? Se nós olharmos o time do Santos Futebol Clube, é um time bastante ofensivo, porque você tem o Tomás Rincon, que não é um grande marcador, né? Que não é um grande... O Tomás Rincon tem características até próximas ao Schmidt. Não é aquele pegador, aquele volantão 5, cabeça de área, não é o Tomás Rincon, né? E aí você tem o Pituca, que é um meio-campista também um pouco mais ofensivo, e aí do meio pra frente, Giovanni, Soteldo, Braga, Guilherme e o Wendel Silva. A proposta do treinador Pedro Caixinha, ela é bastante ofensiva, hein? É quase que um 4-2-4, né, Marcão? Ali ele abre mão do esquema V do meio-campo, né, que é um volante e 2 meias, para um sistema em, não sei, como talvez um A, ali um A sem tracinho, com 2 volantes e um jogador mais avançado fazendo articulação, né? Então chama atenção primeiro essa mudança, né, de estrutura de time e também as peças escaladas, né? Ele escala ali um Tomás Rincon, que não é um pegador, não é um jogador que vai à caça. Tem o Pituca, Marcão, que é um faz tudo ali no meio campo, volta, marca, ataca, enfim, vai ter que correr um dobrado ali para cobrir o Soteldo e o Tomás Rincon. E o próprio Soteldo jogando de meia, que a gente sabe que não é o jogador mais comprometido defensivamente, Marcão. Porém, por outro lado, veja quem são os pontas do Santos. Guilherme e Lucas Braga, que beleza, são atacantes, mas são muito reconhecidos pelo poder de voltar para marcar, né? Então talvez essa tenha sido uma escolha, né? Vou colocar o Soteldo no meio e colocar o Lucas Braga e o Guilherme para ajudar a marcar a lateral, né? Enfim,
Só no campo a gente vai ver como esse time vai funcionar. Mas confesso que chama atenção essas mudanças e no papel um time mais ofensivo do que aquele que era projetado com João Schmidt, Pituca e Ian no meio campo. Você falou um ponto importante aí, Giovanni Afonso. Ele abre um pouco o meio-campo, né? Opta por um meio-campo mais ofensivo, mas ele coloca 2 pontas que tem por característica voltar bastante para marcar, principalmente o Braga, né? O Braga é aquele famoso jogador que o treinador adora, né? Assistente de lateral, não é isso, Giovanni Afonso? Então, o Braga vai voltar muito para marcar. Talvez a gente veja o Braga muito mais participativo na defesa do que no ataque. Né? Apesar que ele deu uma entrevista recente falando que agora é um atacante, né, Giovanni Afonso? Eu escutei uma entrevista que ele deu, ele falou, não, no Japão eu estava jogando como atacante, eu conversei com o Pedro Caixinha e ele me falou que eu sou um atacante agora. Eu não sei não se o Braga não foi enganado pelo Pedro Caixinha. Talvez a escolha do Braga seja justamente para que ele possa contribuir defensivamente. Acho que você matou a charada aí, ele abre o meio, mas ele reforça as laterais na marcação, tanto com o Guilherme, que volta demais, e o Lucas Braga também, Giovanni Afonso. Exato, né, Marcão? Claro que o atacante, a prioridade é o ataque, né? Mas, infelizmente, no futebol moderno, os caras têm que voltar para marcar, né? Então, quando você coloca o Soteldo e o Rincon no meio-campo, falta, né, alguém ali para cobrir os espaços, né? Então, colocar o Braga e o Guilherme faz até certo sentido, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse já o Tassiano 100%, a gente tivesse um ponta de mais qualidade, talvez não fosse necessário, né? Você fecha mais ali o meio-campo com o Rincon, o Schmidt, Pituca e Tassiano e coloca um Barreal, coloca um Soteldo mais aberto, enfim. Mas como ele não vai ter esses jogadores e tá optando pelo Tomás Rincon, então faz total sentido colocar esses caras pelas pontas, né? Espero que o Lucas Braga, não sei se na teoria, mas que na prática, de fato se torne um atacante ali, mostre ser um cara mais finalizador, um cara mais agudo no terço final do campo. Tá aí. Ô, meu caro Giovanni Afonso, me diga uma coisa. E o Niklas Ellison, Giovanni Afonso? O homem vem, não vem, vai ficar lá no AEK da Grécia, não vai ficar no AEK da Grécia, vai pro Grêmio, vem pro Santos. O Santos quer mesmo o Niklas Ellison? É pedido do Pedro Caixinha? O Santos quer porque quer o sueco, Giovanni? Exatamente, Marcão. As informações são de que Pedro Caixinha estaria pedindo com muito afinco a contratação do Niklas Ellison, enxergando este jogador como fundamental no seu esquema. Informação trazida inicialmente pelo Wagner Frederico, Marcão. O Santos que está tentando atravessar o Grêmio de Porto Alegre na contratação deste ponta sueco / brasileiro. O Grêmio que vem tentando um empréstimo ali com opção de compra, e as informações dão que o Santos chegou para comprar este jogador de 29 anos. A oferta seria de cerca de 5 milhões de euros, Marcão. O AEK Atenas segue fazendo jogo duro, segue dificultando as coisas, mas agora com Pedro Caixinha pedindo diretamente para Marcelo Teixeira e Pedro Martins a contratação desse jogador, a tendência é que o Santos entre mais forte, aumente a sua pedida e se torne o favorito para a contratação deste ponta-direita canhoto, Marcão. Tá aí. O Santos que deve ainda contratar de 3 a 4 jogadores, pelo menos é o que estamos ouvindo aí nos bastidores, né? Mas precisa correr, né, Giovanni Afonso? Você falou que a janela se encerra em fevereiro, não é isso? Então o Santos tem um prazo um pouquinho maior, mas é claro, né? Você, por exemplo, trazendo o Niklas Ellison, ele é um jogador que está em temporada ativa lá, não tem jogado os últimos jogos, mas está em temporada ativa lá no AEK da Grécia, né? Então, teoricamente, estaria em boa condição física, está treinando. Mas é claro que é preciso ter cuidado para o Santos não deixar para contratar nos prazos finais, né? Porque tem toda a questão de adaptação do atleta, tem toda a questão da condição física do atleta. Vimos aí vários jogadores que chegaram ao Santos, precisaram de 30 dias para entrar em forma, né, Giovanni? Então você tem um prejuízo muito grande, você perde muito tempo. Então a diretoria precisa, de fato, definir as prioridades, agir rapidamente e contratar. Porque o tempo está passando, o Campeonato Paulista começa hoje e amanhã começa para o Santos Futebol Clube. Temos aí a Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Santos só entra na terceira fase. Tem um benefício aí, Giovanni.
É isso, Marcão. O Santos só entra na terceira fase porque foi campeão da Série B, então vai pular a primeira, vai pular a segunda e só entra ali com os times da Libertadores. Isso não trará nenhum prejuízo financeiro para o clube, que vai ganhando acumulado, Marcão. Então ali o Santos não está deixando de ganhar nada, só está tendo o benefício de não correr o risco ali de ser eliminado nas fases iniciais da competição, Marcão. E sobre a janela de transferências, eu tenho aqui exatamente o período da janela de transferências, tá? É a primeira janela de transferências, vai do dia 3 de janeiro até o dia 28 de fevereiro. Então o Santos tem até o dia 28 de fevereiro para registrar jogadores no BID. Depois, Marcão, vai ter uma novidade nessa temporada, uma janela curta ali para o Mundial de Clubes, em que todos os times do futebol brasileiro serão beneficiados, não só Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Essa mini janela vai do dia 2 de junho até o dia 10 de junho, então uma semaninha para os clubes registrarem jogadores. E a segunda janela de transferências, essa sim, vai do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro, uma janela um pouco mais estendida. Então, com certeza, o Santos vai trazer mais reforços nessa primeira janela e com certeza trazer mais jogadores no meio do ano.